Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje, dentro da cardiologia, a gente vai estudar o importantíssimo capítulo das síndromes coronarianas agudas. Esse capítulo está dividido em duas aulas, ok? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre as síndromes coronarianas agudas, angina instável e infarto sem supra de ST. Depois tem uma outra aula em que a gente fala especificamente do infarto com supra de ST, tá legal? A própria diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia é dividida desta forma. E a gente tem elementos comuns, que nós também vamos falar hoje, tá legal? Então, generalidades, o início da nossa avaliação do paciente com dor torácica. Então, tem elementos comuns que a gente vai ver agora nessa aula. Mas aí a gente vai focar na angina instável e infarto sem supra. E numa outra aula, o infarto com supra, ok? Então, angina instável, infarto do miocárdio são as principais causas de morte cardíaca aguda. Na verdade, pessoal, a doença arterial coronariana é, desde 1950, a maior causa de morte do mundo. Até agora, livros publicados a partir de 2015, 2016, 2017, mantém-se esse padrão, daí a importância sempre para a gente estar atualizado nesse tipo de afecção e nas condutas, ok? Aspectos gerais e fisiopatologia. Então, dor torácica. Claro que tudo começa com a chegada do paciente com dor torácica no pronto-socorro. E no pronto-socorro, todo mundo sabe, os melhores pronto-socorros já aderiram a essa prática de fazer uma estratificação de risco, usando o protocolo de Manchester. Então, o paciente que chega no pronto-socorro com dor torácica, vai ser feita a estratificação de Manchester, ele vai ganhar ficha vermelha para ser avaliado. Por quê? Porque tem várias causas de dor torácica que são simples, né? Uma dor osteomuscular, né? Uma dor da cartilagem, uma dor da costela, uma neurite intercostal, né? E assim por diante. Mas a gente tem causas de dor torácica que matam, né? Que são 5. Síndrome coronariana aguda, secção aguda de aorta, pneumotórax espontâneo, tá certo? Rotura esofágica e o tromboembolismo venoso. Então, síndrome coronariana aguda, secção aguda de aorta, pneumotórax, rotura de esôfago e tromboembolismo venoso. Hoje a gente vai ver a síndrome coronariana aguda, né? Dentre as causas de dor torácica, né? O paciente que chega com a queixa de dor torácica é 10% de todo mundo que chega no PS, destes, 15 a 30% tem síndrome coronariana aguda. O que eu uso para fazer o diagnóstico, a avaliação desses pacientes? Esses 3 elementos fundamentais, pessoal, que são o quadro clínico, eletrocardiograma e as enzimas cardíacas. Então, quando um paciente chega no pronto-socorro se queixando de dor torácica e você faz a primeira avaliação sua, mas a suspeita principal é a síndrome coronariana aguda, como é que eu diferencio angina instável, infarto sem supra e infarto com supra? Com o quadro clínico, eletrocardiograma e os marcadores. Sempre esses 3 elementos são os que vocês vão usar na admissão para classificar esse paciente dentro desses 3 diagnósticos. Questão de prova. Qual é o mais importante na avaliação inicial do paciente? Quadro clínico, pessoal, cuidado. Muita gente responde eletrocardiograma porque está lá na nossa diretriz que todo paciente que chega no pronto-socorro com queixa de dor torácica tem que fazer um eletrocardiograma nos primeiros 10 minutos da chegada dele. Isso é verdade e se mantém. E muitas vezes ele faz o eletrocardiograma logo depois da triagem, antes do médico chegar. O fato é que quando o médico chega, ele vai olhar o eletrocardiograma, mas é o quadro clínico que é o elemento mais importante para a gente identificar e classificar esse paciente. Por quê? Porque na angina instável e no infarto sem supra, o eletrocardiograma pode ser
inespecífico ou até normal. Então não é ele que vai fazer com que você se preocupe com o caso daquele paciente. É o quadro clínico. E os marcadores que estão aqui, que são exames laboratoriais, vão demorar horas para chegar. E se o paciente estiver vindo no começo, nem vão estar alterados na primeira bateria. Então, acabamos de demonstrar o quadro clínico, por que ele é o mais importante. Algumas pessoas perguntam, né? Poxa, por que alguns pacientes fazem infarto, enquanto outros fazem angina instável? Na verdade, a fisiopatologia, ela é parecida, né? A gente tem a placa de aterosclerose, que aqui na sua superfície sofre uma rotura ou uma lesão. Então, inicia-se um processo aqui de formação de trombo. E esse trombo fecha a coronária. E o que acontece a partir daí é que define se a pessoa vai infartar ou ter uma angina instável. Então, olha só, para uma pessoa infartar, ou seja, morrer célula muscular cardíaca, aquele trombo que vai se formar em cima da placa de aterosclerose tem que ser um trombo oclusivo, fechou 100% da coronária. Tá legal? Em geral, nos quadros de angina instável, ele é não oclusivo. Essa oclusão tem que ser permanente. Por quê? A partir do momento que se forma o trombo, o corpo ativa trombolíticos endógenos. Sim, nós temos fatores trombolíticos endógenos. E o corpo começa a tentar dissolver aquele trombo. Quando ele consegue dissolver, o trombo pode ter uma oclusão transitória. Então, mesmo que ele feche 100%, se o nosso próprio corpo abre, eu tenho uma oclusão transitória. E, portanto, tenho um quadro de angina instável. Se eu não consigo abrir e tenho uma oclusão permanente, o paciente vai ter infarto. Quando esse trombo fechou a coronária, outro fator que determina que o paciente vai infartar é ele não ter circulação colateral importante. Então, essa obstrução de sangue vai prejudicar o miocárdio e ele infarta. Já na angina instável, ele pode ter circulação colateral importante e que vai suprir e evita que o paciente infarte. Então é por isso que alguns têm infarto, outros têm angina instável. E esse infarto pode ser com supra ou sem supra. Outra característica fundamental desse início é a gente estudar como que é o trombo nos 3 diagnósticos da síndrome coronariana aguda. Por quê? Porque quando algum paciente que teve angina instável acabou falecendo, foi para o microscópio a análise do trombo da coronária, assim como do infarto sem supra e infarto com supra. E o que foi visto é que na angina instável e no infarto sem supra, que é o tema dessa aula, esse trombo foi chamado de trombo branco, porque ele era rico em plaquetas. Já os pacientes que tiveram infarto com supra, esse trombo era rico em hemácias e a gente chamou ele de trombo vermelho. Por que isso é importante? Porque este é o motivo pelo qual você pode dar o trombolítico, o fibrinolítico, para o infarto com supra e não pode dar para angina instável e infarto sem supra. Olha por quê. O trombo, na verdade, é uma rede de fibrina. O nome certo não é trombolítico, é fibrinolítico, né? Então, o trombo é uma rede de fibrina. Nessa rede de fibrina, eu tenho moléculas de trombina aderidas. Quando você dá para esse paciente o fibrinolítico, você dissolve a rede de fibrina. A molécula de trombina solta é um potente agregante plaquetário. No trombo vermelho do infarto com supra, como ele é um trombo pobre em plaquetas, você dá o fibrinolítico, dissolve e nada acontece. Mesmo com moléculas de trombina soltas, você não tem uma reorganização do trombo porque ele é pobre em plaquetas. O que acontece no trombo branco? Um paciente com trombo branco tem lá então a sua rede de fibrina, com moléculas de trombina aderida. Se você dá o fibrinolítico, você dissolve a rede de fibrina, libera moléculas de trombina, que soltas
são potentes agregantes plaquetários. E como o trombo era branco, rico em plaquetas, esse trombo se reorganizava maior. Então, por isso que eu não dou fibrinolítico aqui e eu dou fibrinolítico aqui para abrir artéria. Também, este é o motivo pelo qual os antiagregantes plaquetários são o grande carro-chefe do tratamento desse daqui, da angina instável e do infarto sem supra. O trombo é um trombo branco, rico em plaqueta, ok? Então vamos ver cada um deles. Primeiro, infarto com supra. Lembra daquele nosso tripé dos 3 elementos? Quadro clínico, eletrocardiograma e as enzimas cardíacas, os marcadores? Então olha só, infarto com supra. Como é que tem que ser a dor? A dor é típica e prolongada. Isso é coisa de infarto. O infarto que faz a dor ser prolongada. Tá legal? Eletrocardiograma tem que ter supra, em derivações concordantes. Por isso que ele é infarto com supra. Ou bloqueio de ramo esquerdo novo. E os marcadores? Quando eu tiver tempo hábil, quando eles já tiverem se elevado, que eles começam a se elevar entre 4 e 6 horas, né? Vão estar alterados. Por quê? Eu tive infarto, morreu células. Este seria um eletrocardiograma com supradesnivelamento do segmento ST, um D2, D3 e AVF, mostrando um infarto em evolução, já tem um das Qs, da parede inferior do coração. Infarto sem supra. Como ainda é infarto, a dor também é típica e prolongada. Dor contínua, dor de infarto. Agora, o eletrocardiograma não pode ter supra, porque é um infarto sem supra. E essa é a minha dica de que o trombo agora é branco, não é um trombo vermelho. É um trombo branco rico em plaquetas. Em geral, no eletro, eu vou ter infra ou inversão da onda T. E por ser infarto, alterou enzimas também. Então, este seria um eletrocardiograma que mostra alterações inespecíficas. Um infra de ST, umas T's invertidas, infarto sem supra de C. Ah, mas como é que eu sei que é infarto? Porque a dor era típica e prolongada e que depois do tempo hábil vieram as enzimas alteradas. Angina instável não é um infarto. Então a dor, ela é típica, que é o elemento mais importante, mas ela é menos prolongada, 10, 20 minutos. Às vezes ele chega no hospital até sem dor, ou a dor pode ficar vindo recorrente. O eletrocardiograma pode ser normal, pode ter inversão de T, pode ter infra de ST, e os marcadores são sempre normais, porque eu tenho uma angina instável, eu não infartei. Então este, por exemplo, seria um eletrocardiograma com ondas T invertidas de um paciente com angina instável. Característica da dor. Quando a gente fala, né, dor típica e prolongada, o que é uma dor típica? É a dor que a gente chama definitivamente anginosa. Então, é uma dor em aperto ou queimação no centro do peito, hemitórax esquerdo, que pode irradiar para mandíbula, pescoço, membros superiores, ou esquerdo, ou direito, ou ambos, acompanhada de náusea, vômitos, sudorese e que não melhorou com repouso e uso do nitrato sublingual. Mas 30% dos pacientes com infarto não tem dor torácica. Então o paciente pode infartar sem dor? Pode. Como é que eu vou suspeitar então se ele não tem dor? Ele tem equivalente isquêmico. Quem que acontece isso? Idosos, mulheres e pacientes com diabetes. Então esses pacientes chegam no pronto-socorro às vezes com dispneia, com sintomas de insuficiência aguda. Por isso que todo paciente que chega no pronto-socorro com dispneia, falou, opa, pode ser um equivalente isquêmico. Vamos fazer eletrocardiograma e vamos fazer enzimas cardíacas. Esse paciente pode chegar no pronto-socorro com síncope. Ele pode chegar no pronto-socorro com arritmias. E você vai ter que suspeitar que possa ser um infarto, ok? Quando a gente lauda eletrocardiogramas de um ambulatório, a gente pode achar sinais de infarto em eletrocardiogramas de rotina em 25% de pacientes que não referem ter infartado antes. Então nem souberam que infartaram. Foram, logicamente, infartos menores.
O exame físico, qual é a característica mais importante do exame físico? Bom, da parte cardiológica vão ser os sinais hemodinâmicos, né? A frequência cardíaca, a pressão arterial e assim por diante. Na ausculta cardíaca, a presença de quarta bulha é um sinal característico da diminuição da complacência ventricular. Então acaba sendo um sinal de um paciente que pode estar com uma isquemia aguda. Nos casos de infarto com supra, eu posso ter outros elementos de ausculta, como CIV, rotura da válvula mitral aguda, e você pode ter bulhas muito abafadas, né, de um tamponamento cardíaco por rotura do miocárdio, tá? Mas o mais clássico é você encontrar quarta bulha ou até nada. Agora, no teu exame físico, o elemento que mais preocupa quando a gente está vendo um paciente com infarto é a ausculta pulmonar. Por quê? Porque a forma como o pulmão vai estar normal ou começando a ficar congesto me dá a dica do quanto o ventrículo esquerdo está sofrendo. Então, se eu ausculto o pulmão e está normal, né, murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruído adventício, eu chamo de KILIP 1. KILIP foi o autor que descreveu isso. Ausculta pulmonar normal. Então eu falo, PIN, né, o primeiro PIN, que é o primeiro dia do infarto agudo do miocárdio, né, paciente KILIP 1. Quer dizer, ausculta pulmonar normal. Se esse paciente já tiver estertores crepitantes nas bases, eu chamo de KILIP 2. Opa, paciente KILIP 2 já tem estertores crepitantes, já é uma dica de que o ventrículo esquerdo não está funcionando bem. E se ele não está funcionando bem, é maior mortalidade. KILIP 3, eu já tenho estertores crepitantes em até metade de ambos os hemitórax. E o KILIP 4 é a descrição clássica de edema agudo de pulmão com choque cardiogênico. Detalhe, o paciente que infarta e chega com KILIP 4 tem mortalidade de 70%. Ou seja, muito grave, só visto pelo próprio exame físico, tá? Eletrocardiograma. Eletrocardiograma é o elemento fundamental para você começar a caracterização de algum paciente que esteja tendo um infarto com supra para o infarto sem supra angina instável. Ele tem que ser feito até 10 minutos. Então, na verdade, pessoal, em 10 minutos você vai ter dois elementos daqueles três, né? Você vai ter o quadro clínico e o eletro. Se o quadro clínico for típico e o eletro tiver supra, como tem aqui, ó, em D1, em AVL, parede lateral alta, V5, V6, você não vai ter as enzimas cardíacas na mão, porque você vai mandar para o laboratório, demora 1 hora, 2 horas para chegar. Mas eu estou autorizado a tratar o paciente, quadro clínico e esse eletrocardiograma, como um paciente com infarto com supra. Seja para fazer o trombolítico, a gente vai ver na próxima aula, seja para mandar para hemodinâmica. Tá certo? A sensibilidade é 85%. Quer dizer, podem ter pacientes que vão infartar e que o eletro não vai ter nada? Pode. O eletrocardiograma não tem poder para você ver um eletro totalmente normal e mandar o paciente embora. Tá legal? Mas ele é fundamental e tem que ser feito porque aqueles que tiverem alterados, eu tenho que atuar. A alteração do eletrocardiograma com relação ao supradesnivelamento do segmento ST. Agora que a gente tem um número cada vez maior de pacientes acompanhados nos estudos, a gente viu que tem uma diferença entre as derivações do plano frontal, em termos de supra, com as derivações do plano das precordiais. Então, no plano frontal, que são as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, mas a gente exclui o AVR, se você tiver maior ou igual a 1 milímetro de supradesnivelamento do ponto J, acabou. Eu chamo de infarto com supra. Nas derivações precordiais, V1, V2 e V3, são as chamadas derivações precordiais altas, a gente viu que os adultos normais já têm um discreto supra, sem significado clínico. Então, se você tiver homens jovens, abaixo de 40 anos, eu tenho que ter mais do que 2,5 milímetros para falar que é um supra de infarto. Se for homens depois de 40 anos, 2 milímetros.
E se forem mulheres, em qualquer idade, 1,5 milímetro. A gente vai retomar isso na aula de infarto com supra. E as enzimas cardíacas, né? CKMB e troponina. Elas obedecem uma curva. Essa é a famosa curva das enzimas cardíacas. Então, olha que interessante. Aqui, em verde, a gente vai ter CKMB, tá legal? A CKMB começa a levar 4 a 6 horas, tem um pico lá nas 18 horas, e a CKMB, em 2 dias, normaliza. A troponina também tem uma elevação em 4 a 6 horas, também tem um pico em umas 18 horas, só que ela demora uma semana para normalizar. Então, como que isso aqui é explorado em questões? Paciente com infarto agudo na unidade coronariana, na UTI. No 3º dia de infarto, nova dor torácica. Opa, será que ele reinfartou? Que exame eu vou pedir? CKMB ou troponina? CKMB. Porque se é o 3º dia de infarto, o CKMB já normalizou. Aí você pede uma CKMB que pode subir de novo. A troponina ainda está caindo, então ela te ajuda menos, ok? Então, CKMB positivo em 4 a 6 horas, pico em 18 horas, normaliza em 2 dias. Troponina, a mesma coisa, mas normaliza em 5 a 7 dias. Tá legal? E aqui a gente vai para uma tabela de estratificação de risco, tá certo? Então agora, entrando especialmente nos quadros de angina instável e infarto sem supra, quando a gente está com esse paciente no pronto-socorro, bom, o infarto sem supra, ele é altíssimo risco, risco de morte na internação, então ele vai receber um tratamento mais agressivo. A grande dúvida nossa é com pacientes com angina instável. Vamos lembrar daquele tripé? O quadro clínico é típico, ele tem uma dor típica, mas não é tão prolongada. O eletro pode não ter nada, CKMB e troponina normais. E aí? Esse paciente que eu chamei de angina instável, como é que eu diferencio baixo risco, médio risco e alto risco? Pessoal, no livro de vocês, na própria diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem várias tabelas de estratificação. Esta tabela é a tabela que a gente tem que usar no pronto-socorro para definir o paciente. Tem outras tabelas que eu vou mostrar que é mais para definir o prognóstico do que o paciente se encaixa. Então vamos lá. Se eu tenho um paciente que está com uma angina em repouso durante mais do que 20 minutos, ele é alto risco. Se eu tenho alteração na ausculta cardíaca ou estertores crepitantes, ele é alto risco. Se ele tem mais de 75 anos, ele é alto risco. Se teve alteração dinâmica do ST na monitorização, de vez em quando infla, de vez em quando sobe, ou taquicardia ventricular, ele é alto risco, tá certo? E a angina instável de alto risco é o mesmo tratamento do infarto sem supra. Se ele tem esses outros elementos, né? A angina durou menos tempo, ele não é tão idoso, não teve alteração eletrocardiográfica nem de exame físico, ele é médio risco. E a angina de mais baixo risco, na verdade, pessoal, não é uma dor em repouso. A angina instável de baixo risco é o paciente que chega no consultório falando, olha, eu comecei a caminhar para ir pegar o ônibus, pegar o metrô e etc e tal, e tô com dor no peito, quando eu ando. Só que isso tem menos de 3 meses. Ele é caracterizado como angina instável de baixo risco, porque ela é de início recente, tá certo? Vou mostrar para vocês outras classificações que não são usadas com esse propósito. Então, uma delas é a classificação de Brown. Eu não vou usar a classificação de Brown lá no pronto-socorro para diferenciar angina instável de alto risco, médio risco e baixo risco. Eu vou usar a classificação de Brown para caracterizar meu paciente de quadro mais leve de um paciente mais grave, né? Então, a estratificação de Brown vê os sintomas diferentes, vê a manifestação clínica, se é primária, secundária, pós-infarto, sendo que primária é quando tem instabilização da placa, secundária é a dor cardíaca por anemia, febre, hipotensão, arritmias, estenose aórtica e assim por diante, e o terceiro é se o paciente já usa um tratamento ou não. Então, eu posso pegar o meu paciente e falar que ele é uma angina instável de baixo risco, por aquela tabela anterior, classificação de Brown 1
A1. Quer dizer, ele teve uma angina de início recente, ó, menos de 2 meses, por isso que ele era lá de baixo risco. Ele talvez tenha piorado essa arritmia por um quadro de hipertensão que não está controlado e não toma remédio nenhum. Pronto, ele é 1A1. E esse é o conceito que eu quero passar para vocês. Essa classificação é a classificação internacional a qual a nossa diretriz adaptou àquela que a gente viu, tá legal? Mas ela é a mesma classificação, a mesma tabela que nós vimos. Essa seria a canadense. Essa é aquela, agora, no formato de tabela da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, uma angina instável de alto risco para quê? Alto risco para esse paciente falecer, né? É um paciente que tem sintomas agravados nas últimas 48 horas, idade avançada, dor prolongada, em repouso, não foi uma dor caminhando, ausculta pulmonar alterada no exame físico e etc, etc. Então essa é a nossa diretriz. É essa tabela que a gente tem que usar no pronto-socorro, que vai classificar baixo, médio e alto risco. Baixo risco, você vai fazer algumas investigações, vai para casa com orientação. Médio risco, eu já faço investigações lá no PS, teste ergométrico, cintilografia, angiotomo de coronária. Alto risco, interna na UTI. Vou tratar exatamente igual um infarto sem supra, tá legal? Outra classificação, a classificação de Entman, né? A classificação de Entman, a mesma coisa. Ela é espetacular, mas para eu passar o caso. Por quê? Eu falo que é um paciente com angina instável, né? Ou infarto sem supra, classificação de Entman de médio risco ou alto risco. O que entra no Entman? Idade, fatores de risco, lesão coronariana, se já foi para o CAT, e você sabe o grau de obstrução, se usava aspirina antes ou não, a alteração dos marcadores, se for no caso um infarto sem supra. E claro que quanto mais fatores, maior o risco do paciente vir a óbito, tá certo? Esse outro score não é um score que a gente usa naquela classificação. Esse é um score utilizado porque quando você está com um paciente com angina instável, infarto sem supra, né, angina instável de alto risco, ele vai internar na UTI, vai receber toda a bateria de tratamento para o trombo branco e você vai programar um cateterismo nas próximas 72 horas, tá? Então esse é o tratamento básico. Angina instável de alto risco, infarto sem supra, você vai fazer isso. Agora, no score de Grace, que é esse outro score que está aqui, aonde entra idade, frequência cardíaca, creatinina, a classificação de Killip, né? Se teve parada ou não e etc e tal, se teve elevação dos marcadores, que aí vira um infarto sem supra, se o paciente tiver mais de 140 pontos, eu antecipo o cateterismo. Por isso que tem pacientes com infarto sem supra que fazem o CAT no mesmo dia, pacientes com angina instável de alto risco que fazem o CAT no mesmo dia e outros não, que vai fazer o CAT nos próximos dias sem maior problema. Outra classificação que vocês vão usar é a classificação de Cruzade. Então, olha quanta tabela para definir o nosso tratamento desses pacientes com síndrome coronariana aguda. A classificação de Cruzade é o risco de sangramento. Por quê? Porque tudo que eu vou dar de remédio para esse paciente aumenta o risco dele sangrar. E a classificação de Cruzade, que é super longa, ela também classifica o paciente em graus de risco de sangramento. Que tipo de sangramento? Sangramento maior. Então, o meu medo de dar aspirina, clopidogrel, enoxaparina para esse paciente e às vezes na hemodinâmica, né? Os inibidores da glicoproteína 2B3A, que é um outro antiagregante plaquetário endovenoso, é o risco de sangrar. Mas sangrar o quê? Que a gente chama de sangramento maior? Hemorragia intracraniana, hemorragia retroperitoneal, algum tipo de hemorragia que tenha necessidade de hemotransfusão com hematócrito menor do que 28, alterações do hematócrito superior a 12% em relação ao basal do paciente. Então, tem risco disso aqui acontecer? Isso pesa, por exemplo, na hora de dar os 3 antiagregantes. Porque muitos desses pacientes, eu gostaria de dar aspirina, clopidogrel e 2B3A, os 3 antiagregantes plaquetários. Se o paciente tiver um risco alto de sangramento, pode ser que o hemodinamicista poupe
o inibidor da glicoproteína 2B3A, porque ele tem um risco maior de sangramento. Tá certo? Muito bom. E agora vamos para as condutas específicas. Então olha só, pessoal. Angina instável de baixo risco e médio risco, você vai observar, faz o exame clínico durante a observação, eletrocardiograma na admissão e durante a observação nas horas que se seguem. Você vai ter que colher marcadores cardíacos com tempo hábil. E aí você faz exames complementares. Se for de baixo risco, muitas vezes, vai fazer ecocardiograma, teste ergométrico, tudo isso vai marcar para ser feito ambulatorialmente. A gente chama de estratificação não invasiva, né? Se for um paciente de médio, então olha, pacientes de risco baixo, clínica, eletro, marcadores normais, vão ser encaminhados para o teste ergométrico, idealmente um dia seguinte até, né, em regime ambulatorial, porque você sabe que ele teve uma dor que foi de início recente, mas não foi em repouso, essa dor te preocupou, eu quero conhecer como é que está se comportando esse paciente na estratificação não invasiva, como é que é o eco, como é que é o teste ergométrico, etc e tal. Agora, o paciente já de médio risco, você pode fazer para esse paciente, lá na sua internação, né, que é aquela coisa do pronto-socorro cardiológico, na verdade, que já faz o teste ergométrico, ou ecoestresse, ou cintilografia, com o paciente em observação, para ajudar a classificar se aparece algum elemento de alto risco, e aí ele pula para angina instável de alto risco, ou não, e ele é liberado. E um outro exame que apareceu é a angiotomografia. A angiotomografia tem um elevadíssimo valor preditivo negativo. Então, eu tenho um paciente com angina instável, de médio risco, fiz o eletro seriado, enzimas seriadas, tudo seriado. Se você fizer uma angiotomo, ó, recomendação classe 1, os pacientes de baixo ou intermediário, eletro não diagnóstico, enzimas normais, tá certo? Nível de evidência A. Você faz a angiotomo normal, casa. Você antecipa a liberação desse paciente, tá? E esse paciente, como você já vai estar comprando a ideia de que ele teve uma dor coronariana, mas que não foi de alto risco, ele vai para casa, ele vai medicado com aspirina ou clopidogrel, se tiver alergia, com estatina, beta-bloqueador, nitrato se necessário para dor e o IECA, dependendo da tua avaliação, ou se tem diabetes como um fator de risco, ou se você achou algum indício de disfunção no ventrículo esquerdo. Tudo bem? Alto risco. Agora o tratamento dos casos graves. O paciente que está na tabela com angina instável de alto risco ou alterou CKMB e troponina, então ele é infarto sem supra, eu vou internar na UTI. Esse é o paciente que os cardiologistas falam paciente morredor. É o paciente que pode ter parada cardíaca súbita, né? Então ele vai ficar na UTI, monitor, oxigênio e veia e vai receber todo o pacote de medicações. Qual é esse pacote? Morfina para alívio da dor, diminuir descarga adrenérgica, né? Benzodiazepínico junto aqui em alguns casos. Oxigênio para todo mundo nas primeiras horas, depois só para quem tiver congesto, com saturação menor que 90. Nitrato, se ele ainda tiver com dor e tiver hipertenso. Se ele tiver hipertenso, principalmente, aí eu uso a nitroglicerina endovenosa, né? Os antiagregantes plaquetários. Este é o carro-chefe do tratamento da angina instável e infarto sem supra. A antiagregação plaquetária, porque é um trombo branco. Então eu vou usar aspirina, mais ou clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelor, a gente vai explicar, e, dependendo dos casos, o inibidor da glicoproteína 2B3A, dependendo do que o hemodinamicista veja em termos de carga trombótica e o risco de sangramento no score de Crusade. Depois dos antiagregantes plaquetários, os anticoagulantes, né? Que pode ser a heparina convencional, a heparina não fracionada ou as heparinas de baixo peso molecular. E ainda beta-bloqueador em casos selecionados. Vamos dar uma olhada nisso tudo. Então, primeiro, antiagregante plaquetário, pessoal, que a gente tem 3. Aspirina, para todo mundo, exceto quem tem contraindicação. A outra categoria, que é a categoria dos inibidores da ADP, tem 3 candidatos: clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelor. A gente vai estudar quando que eu uso cada um deles. E o último é um antiagregante plaquetário endovenoso, na veia, que são os inibidores da glicoproteína 2B3A,
quem vai indicar pra gente é o hemodinamicista, se vale a pena dar ou não. Vamos lá. Aspirina, não tem dúvida, todo mundo, exceto quem tem alergia. Agora, quando que eu escolho clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor? Pessoal, clopidogrel é a droga mais antiga, mais conhecida, mais de 10 anos de experiência nossa de uso dessa droga, né? Mas por que teve espaço para aparecer o prasugrel e o ticagrelor? Porque o clopidogrel demora para agir, demora 2 a 6 horas. E cerca de 30 a 40% dos pacientes ela não funciona. Mas ela é segura, tem menos risco de sangramento. Então, em paciente acima de 75 anos, peso menor que 60 quilos, acidente vascular encefálico prévio, ela é uma droga bem segura, tá? E, detalhe, não é tema dessa aula, mas quando a gente olhar a aula de infarto com supra, se eu vou usar fibrinolítico, por exemplo, streptokinase, eu só posso dar clopidogrel. Não tem estudo com trombolítico fibrinolítico com prasugrel e ticagrelor. Então, se eu estou usando fibrinolítico, eu vou dar aspirina e clopidogrel. Bom, apareceu prasugrel com uma droga nova. Qual que é a vantagem do prasugrel? Ao invés de demorar horas para começar a agir, em 30 minutos ele começa a agir. Bem melhor. 5% dos pacientes ele não funciona. Muito melhor do que o clopidogrel. Só que ele tem muito risco de sangramento. Então você não deve usar o prasugrel para idosos acima de 75 anos, pacientes com peso abaixo de 60 quilos, com AVE próximos. Tudo bem? Então, essa aqui é a receita do prasugrel, as orientações do prasugrel. O outro antiagregante plaquetário novo que surgiu, já que o clopidogrel tinha todos aqueles problemas, foi o ticagrelor. E aqui ele tem algumas características até melhores que o prasugrel, porque ele também é moderno, ele demora 30 minutos para agir também, 5% de resistência e ele não tem aquele risco de sangramento tão elevado naquele grupo de pacientes, que é a bandeira vermelha do prasugrel. Então, droga excelente, ticagrelor, mas claro, uma droga cara, então não está disponível em muitos serviços. O inibidor da glicoproteína 2B3A, que é endovenoso, vai ser o terceiro antiagregante plaquetário. Então aumenta muito o risco de sangramento desse paciente, né, que ainda vai receber as heparinas. Então ele fica restrito lá na hemodinâmica, quando o hemodinamicista faz a cineangiocoronariografia e vê uma alta carga trombótica. Aí ele olha o score de risco de Cruzade, risco de sangramento. Se tiver alta carga trombótica, baixo risco de sangrar, ele dá o terceiro antiagregante plaquetário, tirofiban ou abciximab, ok? Anticoagulantes, para impedir que mais trombos vão se formando, tanto faz usar a heparina não fracionada como a heparina de baixo peso molecular. Pessoal, tanto faz, tá? O problema, claro, é aqueles lugares em que a gente liga a heparina não fracionada, mas as pessoas não controlam corretamente o TTPA, né? E aí você não tem certeza se aquele paciente recebeu a dose correta de anticoagulação, né? E essa preocupação não existe com as heparinas de baixo peso molecular, porque eu dou a dose e acabou. Então, posso dar heparina convencional? Posso. Posso dar as heparinas de baixo peso molecular? Posso. O que eu nunca posso fazer? Nunca. Trocar a classe. Então, se você pegou um plantão que alguém está dando heparina, não troque por enoxaparina. Isso aumenta muito sangramentos graves. Vai ter que ir com heparina até o fim. Se você pegou um plantão que está dando enoxaparina, vai ter que seguir enoxaparina. E, em geral, isso aqui é retirado quando o paciente volta do cateterismo. Porque daí ele abriu a artéria e ele volta sem a heparina, até para dar o tempo de você tirar o introdutor, depois etc e tal, mas esse é o timing que você acaba tirando essas heparinas, tá legal? Bom, então, agora alguns slides com alguns textos da nossa própria diretriz, tá bom? Para reforçar aquilo que a gente falou. Então, oxigênio, catéterzinho 2 a 4 litros nas primeiras 3 horas para todo mundo, depois só para quem tiver uma saturação menor que 90,
muito bom dar analgesia e sedação sim para os pacientes com morfina, benzodiazepínico em alguns casos, diminui a descarga adrenérgica. Os nitratos, tomar cuidado com aqueles pacientes com hipotensão, né? O nitrato tem um uso muito importante em pacientes que chegam com síndrome coronariana aguda mais crise hipertensiva, né? É uma emergência hipertensiva. Aí entra lá o nitrato endovenoso, a nitroglicerina endovenosa. Beta-bloqueadores, também tomar cuidado. Qualquer indicativo de disfunção ventricular esquerda, então, estertores crepitantes pulmonares, qualquer sinal que você veja que lembre que esse paciente possa estar evoluindo, não pode ser usado, porque ele aumenta o risco de choque cardiogênico. A gente vai falar melhor disso na aula de infarto, mas se o paciente tiver pulmão limpo, né, frequência cardíaca elevada e dor, ele vai ajudar e vai ajudar como um antiarrítmico também. Né? Os antiagregantes plaquetários, o ticagrelor, a dose de ataque de 180 mg, seguido por 90 mg 2 vezes por dia, e nós já falamos sobre todas a importância e estratégia do ticagrelor. O prasugrel, com a dose de 60 mg de ataque, depois 10 mg por dia também, no que a gente já falou. A aspirina, fantástica, uma das maiores contribuições, né, na medicina, no caso da cardiologia. A aspirina sozinha diminui 30% de mortalidade, só não pode ser usada nos pacientes alérgicos à aspirina, né? As heparinas, né, mesma coisa, eu posso usar a não fracionada, posso usar a de baixo peso molecular. O que eu nunca posso fazer, eu vou pular mais uma vez aqui, ó, recomendação, ó, classe 3, proscrito, má prática médica, troca de heparina. Então, começou com heparina convencional, vai até o fim com heparina convencional. IECA, você tem classe 1 para dar IECA, se o paciente for diabético, tiver disfunção ventricular esquerda documentada, você está corretíssimo, já entra com IECA. Se você quiser dar para todo mundo IECA, para todos os pacientes, não tem recomendação 1, tem recomendação 2A, mas também você vai seguir, você vai acompanhar esse paciente do ponto de vista pressórico e também está correto, né? Cineangiocoronariografia, então olha só, né? A cineangiocoronariografia na angina instável de alto risco e o infarto sem supra tem recomendação classe 1, nível de evidência C, quando? Quando você tem o paciente com a angina refratária ou recorrente, quer dizer, todos esses pacientes vão acabar fazendo, vamos ler essa linha de baixo primeiro, em até 72 horas. Então olha só, pacientes classificados como moderado ou alto risco, que realizaram a cineangiocoronariografia associado à intervenção, que tem anatomia favorável, classe 1. Então, perfeito, eu programo cateterismo cardíaco para esses pacientes em até 72 horas. Agora, quando que eu antecipo? Quando que eu trago esse paciente para fazer o cateterismo? No mesmo dia, quando a angina não melhorou, então eu dei morfina, dei nitrato, dei o beta-bloqueador, eu tive alteração dinâmica do ST, né? Opa, perigo, risco de arritmias ventriculares, sinais de insuficiência cardíaca e instabilidade hemodinâmica ou elétrica. Quer dizer, muita arritmia, começando a cair a pressão arterial, então você antecipa o cateterismo, traz para menos de 72 horas e esse paciente vai para o cateterismo, indicação classe 1 aqui e classe 1 aqui também. Ok? Muito bom. Então, pessoal, essas foram as considerações gerais de síndrome coronariana aguda e específicas do infarto sem supra e das anginas instáveis. Numa outra aula, a gente vai focar no infarto com supra e toda a conduta, tratamento e as atenções dos principais pontos que caem nas provas. Muito obrigado e até a próxima.